Então, qualquer coisa parecida com isso, num espaço tão curto de tempo, realmente causaria um novo estrago, e aí nós teremos bastante volatilidade. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que de mais importante aconteceu na semana, o impacto disso nos principais ativos, e a gente tenta desenhar aí nossa expectativa para frente também. Sem antes fazer os convites tradicionais para vocês, para quem acompanha o Aposentado Rico e acompanhou o episódio 57, quando disponibilizamos para vocês o nosso livro digital, O Ladrão Invisível. Vinha embutido também um convite para um encontro ao vivo, fechado pelo Zoom, comigo, Alexandre e o Júlio. E esse encontro estava prometido para a última semana de fevereiro e vamos entregá-lo na terça-feira, a partir das 20 horas. Então, para quem baixou o e-book, é automaticamente convidado para esse encontro, esse bate-papo, onde a gente vai conversar um pouco sobre o livro e estamos abertos a qualquer tema que vocês queiram trocar com a gente, ou seja, é papo de bar mesmo, e será um prazer recebê-los. Vai ser na sala fechada do Zoom. Se por acaso você ainda não baixou o livro digital, vou pedir para o pessoal colocar em algum lugar aqui para que você baixe o livro e automaticamente já está convidado na terça-feira às 20 horas para participar com a gente lá na sala do Zoom. Então, se você baixar o livro, na terça eu só mando o link da sala para que você possa entrar. Na terça-feira, então, evento duplo também. O Júlio e o Diogo estarão novamente dentro daquele ciclo de palestras que a gente vem proferindo aqui para vocês. Essa semana fizemos sobre análise fundamentalista e na próxima terça será sobre análise gráfica, a partir das 18 horas. Então, evento duplo, 18 horas, você estará com o Júlio e com o Diogo no YouTube para assistir uma aula sobre análise gráfica. Logo em seguida, terminado, dá uma descansada, 20 horas, já entra no Zoom comigo, Alexandre e o Júlio de novo. Então, o Júlio com jornada dupla aqui na terça-feira, a gente preparando material bem bacana aí para vocês. Muito bem, e essa semana? Bom, essa semana, mercados estavam todos bem lateralizados e nada estava acontecendo muito importante até na quarta-feira. Ontem volatilizou um pouquinho mais, mas especialmente hoje, no meio da tarde, saiu uma notícia que a gente sempre fica naquela dúvida, né, se essa notícia faz algum sentido ou não, porque eventualmente parece aquelas coisas plantadas, né? Mas o fato é que a partir do momento que saiu essa especulação, especialmente as bolsas lá nos Estados Unidos, tanto a S&P, deixa eu colocar aqui já para que vocês visualizem, tanto S&P quanto Nasdaq, deixa eu só botar o gráfico aqui, olha só, olha o comportamento dos preços após a notícia, né? Foi para quase 2% de queda. Nasdaq não muito diferente, também 2% de queda. E, curiosamente, logo após a notícia, quando a gente olha para o VIX, que é o índice do medo, ele foi justamente no sentido inverso. Deu uma pernada aqui violenta, foi lá para perto dos 20 novamente. A Europa não teve muito tempo para reagir negativamente, porque já estava no final, né? Então fechou antes de sair essa notícia, mas mesmo assim também fechou no terreno negativo. Mas se isso tem algum sentido prático ou não, a gente só vai saber daqui para diante. Mas que realmente assusta, né? A gente passou menos de 3 anos por uma pandemia que causou muito estrago mundo afora. A gente ainda está pagando algum incêndio, tem consequências até hoje da pandemia, especialmente resquícios inflacionários, taxas de juros mais altas, uma série de problemas na cadeia de suprimento. Então, qualquer coisa parecida com isso, num espaço tão curto de tempo, realmente causaria um novo estrago, e aí nós teremos bastante volatilidade. Por enquanto, só especulação. Ainda uma notícia causou aqui uma volatilidade, mas eu acho que ainda não está fazendo preço. E quando a gente traz para a nossa comarca aqui, nosso mercado também reagiu negativamente logo após a notícia, mas com um pouco menos de intensidade. Nesse movimento corretivo, após atingir lá os 129.700 pontos, vocês devem lembrar do comentário que eu venho fazendo em relação aos pivôs de alta, a gente já projetava os 130 mil, simetricamente falando, como sendo um provável alvo do movimento. Ele praticamente veio, né? Faltou aqui 200 e poucos pontos para bater no 130,
faz novamente uma correção, essa correção poderia vir até os 125 mil, ou quem sabe até num pullback novamente nos 124.400 pontos, que teria, inclusive, alvo simétrico, né? Então tem essa pernada aqui, ó, no espelhamento, como vocês podem visualizar. Então, no espelhamento ela poderia voltar aqui aos 124.500 pontos, mas eu acho mais provável que ela fique aqui por volta da média. E o dólar segue aquela trajetória simétrica, perdeu agora os 5,70, chegou a vir aqui no intraday a 5,67. Então também já tinha desenhado isso aqui na semana passada para vocês, tem uma simetria bem importante na faixa aqui dos 5,50, 5,52, né? E ela segue firme e forte aqui nessa toada. E ainda brinco, né? O 5,50 é o novo 5, né? Então, eu acredito que aqui é um suportaço para o dólar. E para quem tem intenção de posicionamento em moeda um pouco mais forte, seja para posicionamento em ativos, seja para posicionamento para compra de moeda para viagem, talvez seja um patamar aqui para aumentar um pouco a pedida, né? Então fiquem atentos, a gente segue nessa atuada. E a boa notícia, pessoal, vem do DI 27, que gradativamente vem nos oferecendo um movimento corretivo, né? E isso aqui, na minha visão, traz a possibilidade de termos o encerramento do ciclo de alta da taxa de juros já na próxima reunião. Como nós já temos contratado mais uma alta de 1%, a taxa poderia vir a 14,25%, mas o fato aqui já do juro futuro estar beirando os 14,40, poderia o mercado já estar mudando a ideia em relação à necessidade da subida, ou uma nova subida, tendo em vista especialmente alguns indicadores antecedentes ligados tanto ao PIB quanto à geração de empregos. Então, já houve uma redução de atividade em dezembro, janeiro está confirmando essa redução de atividade, bem como o número de vagas criadas. E eu também venho falando aqui para vocês em relação a essa questão na decisão do Banco Central, onde o remédio não pode matar o doente. Então, tudo bem, nós temos problemas fiscais que ainda não temos endereçado uma solução tão firme, né? O pacote de gastos que o ministro Haddad ofereceu no ano passado, junto com aquela menção, na minha visão, desastrosa, de trabalhar a reforma da renda, né? Isso era um assunto, na minha visão, completamente distinta, necessária também, eu sempre digo isso, eu acho que ela é necessária, mas ela deveria entrar no âmbito da reforma da renda. Assim como nós tivemos a reforma do consumo agora, que foi aprovada no final do ano, a reforma tributária, a gente ia entrar na discussão da reforma da renda, que é o que vai acontecer na prática. Então, se tentou usar aquilo como uma jogada para amenizar a possibilidade de ter cortes, na minha visão, a ideia é desastrosa, já falei isso aqui dezenas de vezes para vocês, e o impacto dessa redução de gastos acabou ficando menor. Então a gente não tem endereçado ainda uma solução muito clara em relação à questão dos gastos, mas o Banco Central, trabalhando a política monetária, tenta combater com subida de taxa de juros. Mas a gente sabe que se o remédio a dose for muito forte, a gente trava demais a economia, que também é terrível. Então, tendo em vista essas informações, talvez tenhamos aí uma possibilidade de, nos 14,25, a gente já começar a pensar em encerrar esse ciclo de alta, e o mercado já precifica isso, em certa medida, com o DI corrigindo já um pouco mais forte, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba também ajudando ativos de risco. Então, várias empresas que trabalham com a questão do funding, custo do crédito, tiveram uma performance bastante interessante na última semana, como vocês puderam acompanhar. Então, vamos ficar de olho nessa questão, dessa notícia, dessa descoberta de um possível vírus lá na China. Espero que tenha sido muito mais boataria do que qualquer outra coisa, e que, se não for boato, que os chineses já tenham ao menos um controle sobre isso, né, de forma a que não tenhamos nenhuma possibilidade de uma próxima pandemia, né, que seria, na minha visão, bastante nefasto para o mundo inteiro, fora o que está acontecendo aí em relação a vários outros fatores, guerra fiscal, Trump ainda
trucando pra caramba, né, toda semana, dizendo que vai penalizar esse, vai subir taxa aqui, vai subir taxa ali, depois recua. Então ele é um morde-a-sopra o tempo inteiro e a gente ainda não sabe as consequências disso e onde isso pode terminar. Então eu não somaria ainda um vírus, né, ou uma pandemia, com todo esse imbróglio que a gente está vivendo mundo afora. Então vamos aguardar, semana que vem tem bastante coisa importante acontecendo em relação a dados, especialmente lá dos Estados Unidos. O principal deles é o dado do PIB, então vamos ficar de olho. Isso pode fazer preço também. E vamos torcer para que tenha sido só um alerta, nada mais do que isso em relação à questão de um novo vírus que possa estar surgindo. Então lembrando, pessoal, terça-feira, 18 horas, live com o Júlio e o Diogo, uma aula sobre análise gráfica. E a partir das 20, para quem quiser participar na sala fechada do Zoom comigo, Alexandre e o Júlio também, batendo um papo sobre o ladrão invisível. Então, vocês são convidados para os dois eventos e espero que vocês estejam com a gente lá. Se gostaram, deem seu like, assine nossas redes sociais, aqui no YouTube, aperte no sininho para ser notificado de tudo. Desejo a todos um ótimo final de semana. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá.